Eu sou a Carol Triguis. Eu sou a Pri Carvalho. E esse é o Tal do Ator. E aí, galera? Oi, gente. Beleza, caras? Como vocês estão? Gente, seguinte, essa semana a gente estava dando uma aula no nosso curso livre avançado e a gente viveu uma coisa que aconteceu na aula que a gente queria compartilhar aqui com vocês. Que essa pequena situação gerou uma grande conversa e a gente vai compartilhar essa conversa com vocês. A gente pediu para os alunos do curso avançado trazerem cenas para serem trabalhadas em aula, né? Então, cada dupla ou cada trio trouxe uma cena de um filme, de uma série, alguma cena que eles queriam trabalhar. E então uma dupla trouxe uma cena de um filme. A última sessão de cinema. E aí a gente foi trabalhar essa cena. E essa cena começa, né, com um personagem. Ele chamou outros dois personagens para irem pescar. Isso. Num rio. Então ele tá lá, né? Eles foram pescar, então o personagem tá lá. E aí um outro, ele se afastou e ele tava jogando pedrinha no rio. E então o primeiro personagem fala pra ele: vocês não queriam vir pescar? Então vem aqui pra você cuidar da vara, né, e da boia. E aí, os alunos, né, que estavam fazendo essa cena, como eles já são alunos, assim, bem treinadinhos, né, eles já estão no 3º semestre com a gente, eles já saíram daquela situação básica do aprendizado da interpretação e já tem bastante know-how, assim, da base da interpretação, né. E aí, ele entrava e fazia a cena e a gente olhava e estava tudo bem. Ele entrava, eles estavam de fato se afetando, conversando um com o outro, e estava tudo bem. Mas a entrada tinha alguma coisa faltando. A gente assistiu aquilo 1, 2 vezes, até que finalmente a gente entendeu o que estava faltando. E o que estava faltando era que o aluno que estava, né, o personagem que estava jogando pedrinha no rio e aí era chamado para cuidar da vara, ele entrava em cena e ele não estava, de fato, fora de cena, considerando aquela atividade de jogar a pedrinha no rio, ser chamado e entrar... Como quem estava jogando pedrinha. Para cuidar da boia na vara. Sim. Então o que a gente assistia? A gente assistia alguém entrando em cena. E respondendo. Ficava difícil até de perceber, porque como ele já entrava respondendo, ele estava fazendo uma ação, né, de conversar com um amigo, mas tinha alguma coisa que você olha e fala, não tô comprando, tem alguma estranheza nesse corpo, tem alguma estranheza. E aí quando a gente pediu para ele, quando a gente decodificou que era isso, e falou, pera, você precisa sair de cena, mesmo que não tenha um rio e uma pedrinha, você precisa considerar essa ação, fazer o seu corpo fazer isso. E aí, quando você entrar em cena, quando ele te chamar, você vai parar o que você está fazendo e vai entrar em cena na intenção de cuidar daquela vara imaginária ali. E isso vai fazer alguma alteração no seu corpo que, se tudo der certo, quando você fizer essa cena, não vai mais estar faltando nada. E assim foi. E assim foi, né? Exatamente. Ele considerou essas premissas, então ele fora de cena, ele se colocou na situação de quem estava jogando pedrinha e foi chamado para cuidar da vara e entrou em cena como quem foi chamado e foi lá cuidar da vara e da boia. E aí começou uma conversa entre eles, que afinal era realmente o que acontece na cena, né? Mas saiu aquele ruído. E é engraçado porque não é uma informação que esses atores desconhecem. Eles sabem que eles deveriam fazer isso, né? Considerar as premissas, tudo aquilo que a gente sempre conversa, né? Só que na hora, né, na hora da cena, isso por algum motivo não estava na cabeça. E aí é sobre isso que a gente queria falar um pouco, né? Isso tudo que a gente está falando é um tema muito básico, né? Que na hora a gente como atriz se pega esquecendo, não fazendo as perguntas básicas por preocupação e medo. A gente fica meio burro às vezes em cena, né? E a gente para de olhar para a situação. A gente fica autocentrado, pensando em si e nas dificuldades e a gente quer fazer bem, né? A gente quer fazer a cena bem, a gente quer fazer o melhor possível. E aí a gente desconsidera as premissas que a gente sabe que são as que devem ser consideradas para realizar o trabalho, né? Para encontrar a personagem. A gente esquece de se colocar no universo e aí a gente fica tentando fazer bem. Na verdade, a gente se retira do universo proposto pelo texto e fica na nossa própria cabeça. Isso acontece, sobretudo, todas as vezes que a gente valoriza demais uma coisa. A gente, sei lá, vamos mostrar a cena para o diretor. Trabalhamos a cena, né, em ensaio, agora vamos mostrar a cena para o diretor.
conforme a valorização desse momento, você vai se retirar do universo proposto pelo texto e ficar um pouco na sua própria cabeça, como a Carol acabou de falar, querendo fazer bem, né? Em teste é onde isso mais acontece. Né? Você quer fazer bem o teste. Grande chance de você se retirar do universo proposto pelo texto e ficar na própria cabeça tentando fazer bem. Ou então, sei lá, você pegou um job que você valoriza muito, é muito importante para você e você quer mostrar serviço. Então, essas são as situações em que a gente mais tende a se trair e cair nesse autocentramento e aí perder acesso à própria disponibilidade. Sim, por exemplo, a gente estava preparando uma atriz para um job que ela considera muito importante, né? Ela considerava aquilo um divisor de águas na carreira dela, e aí, obviamente, ela queria mostrar que ela estava à altura daquela personagem, ela queria fazer bem. Aí acontece um movimento mental, né? Como ela está valorizando fazer bem, ela fica presa em si, e aí ela perde o acesso às próprias emoções, né? A sensibilidade dela. Nessa hora, né, o ator fica frio. E aí vira um looping desgraçado, porque aí você vai ficar mais preocupada ainda. E na certeza de que você não está fazendo bem, aí você fica mais fria. E tudo isso fica acontecendo dentro da sua cabeça num ensaio. E aí você vai perceber que você não está rendendo e você entra em pânico. E aí isso continua acontecendo dentro da sua cabeça durante a cena também. Aí você termina se sentindo péssima, dizendo, eu juro que eu sabia fazer melhor. Você sai se sentindo uma autossabotadora, fica com raiva de si. Gente, pelo amor de Deus. Nossa, quem nunca, né? Quem nunca, nossa. Sim. E como desarmar esse mecanismo autotraidor, né? Porque não adianta dizer, se acalme, vai ficar tudo bem, ou é só um job, não precisa passar por isso, ou então acredita, você sabe fazer isso, você já fez isso 1000 vezes, vai lá, ou você é ótimo, você vai tirar isso de letra, ou então na hora vai rolar, confia que na hora rola. Nossa Gente, Senhora. Parece que nada disso funciona, né? Não adianta. Não, porque você tá preso num looping, né? Uhum. Você tem que fazer alguma coisa para sair desse looping. Sim. Tem que atuar no looping. É disso que a gente vai falar. Então, por isso que no fim da vida, quando o Stanislavski desenvolve o método das ações físicas, ele dá para o ator uma grande ajuda, porque ele te propõe um foco. Você vai ter que focar em outra coisa que não no mundo do terror lá que você estava focando, né? Só explicando assim muito rapidamente, né, o que é o método das ações físicas, ele propõe que o ator, antes de qualquer coisa na construção da personagem, se dedique a executar as ações que a personagem executa com total precisão. Um exemplo ótimo para entender as ações físicas está no livro Stanislavski Ensaia, do Vassily Toporkov. E a gente tem um episódio falando desse livro, inclusive. Enfim, o Stanislavski está num ensaio e um ator faz a personagem de um tesoureiro que está contando todo o dinheiro de um município. E aí o Stanislavski vai dirigindo esse ator para que ele preste atenção nos mínimos detalhes dessa ação. Ou seja, se ele é um tesoureiro que tem sob a sua responsabilidade uma grana alta, a grana da cidade toda, como é que ele conta esse dinheiro? Né? Como é que ele manuseia esse dinheiro? Ele tem intimidade com o dinheiro, ele tem intimidade com contar dinheiro, né? Tem toda uma série de premissas que, se ele levar em conta nessa ação, elas vão ficando evidentes e a partir daí o ator vai aprofundando e evoluindo o contato com a personagem através do contato com as suas ações físicas. Isso é um resumíssimo do que é isso, mas isso te ajuda a mudar de foco. É uma ferramenta, né, para isso. Então, lá no exemplo dos nossos alunos, né, que a gente estava comentando no começo do episódio, o aluno ele tinha que focar em jogar a pedrinha no lago, que é onde a mente da personagem estaria focada nesse momento, e fazer isso de verdade, né, sem se preocupar com outras coisas, né, sem se preocupar com já eu vou entrar em cena, por exemplo. Não, ele está lá fazendo a ação que ele tem que fazer. Aí depois ele vai mexer na vara de pescar. Então, beleza, é uma outra ação que ele vai fazer, ele vai executar. Mas ele não estava considerando isso totalmente, ele estava numa sala, falando as falas, focando em dar as falas de maneira credível. Mas elas nunca vão ser credíveis se ele não estiver de fato realizando a ação que a personagem realiza.
porque é dali que as falas partem. Com a atriz que a gente estava preparando, a gente ficou decifrando as ações e as motivações, porque ela precisava ter coisas para se apoiar, para executar com clareza, para focar, porque senão ela não ia conseguir abrir mão do foco em si mesma, porque a grande resposta é trocar de foco. Você precisa tirar o foco do autocentramento. Só que aí você vai botar o foco onde? Então, falando de maneira estritamente técnica, você vai colocar seu foco na ação da personagem. Mas se você tiver com muito medo, você vai precisar de alguns movimentos mentais antes disso. Gente, olha, o pulo do gato. Se você tiver com muito medo, você vai precisar de alguns outros passos para você conseguir fazer isso. Você vai ter que ter um bom motivo para fazer essa troca de foco. Reconhecer a importância desse trabalho que você está fazendo para quem assiste ajuda a fazer, a topar essa troca de foco. Porque você vai precisar topar fazer essa troca de foco. Então, assim, eu coloco as pessoas que vão assistir em primeiro plano na minha mente. Fazer aquele trabalho passa a ser mais importante para as pessoas que vão assistir do que para minha carreira ou para mim. Então, resumindo, você tem tanto que ter claro as ações, motivações da personagem, quanto você tem que saber a pertinência daquela obra para as pessoas. O porquê é importante as pessoas verem, ter clareza do que você vai entregar. Agora, como a gente não deixa isso teórico? Porque tudo isso que a gente acabou de falar, a gente já falou. Só que, mesmo assim, a gente ainda assiste diante do primeiro medo, tudo isso ser jogado pela janela e a pessoa ficar refém dessa prisão mental que fica dizendo para ela que o mais importante é ela fazer bem. E aí ela esquecendo das circunstâncias da personagem, presa no medo, no autocentramento e não acessando mais as próprias emoções. Como a gente tira isso da teoria? Como, gente? Então a gente tira isso da teoria abrindo mão desse medo. Esse medo que eu defendo por acreditar que esse medo me protege de alguma forma. Então, se você é um humano comum, agora você deve estar se perguntando, como assim eu defendo o medo? Se a gente olhar direitinho, a gente vai perceber que na nossa cultura a gente tende a defender medos e problemas. Você já deve ter passado por uma situação de defender o seu problema. Você está passando por algo e aí alguém tenta te ajudar, sugerindo alguma mudança e você diz, não, isso eu já tentei e não dá para fazer. Ou então, você está falando isso porque você não está na minha pele, isso que você está falando não resolve. Ou então, não é tão simples de resolver. Então, porque você tem certeza que o problema é real, grande, e se você não tiver um exército frente a ele, o problema vai te engolir. Nisso, você fica aumentando o problema e fica refratário às soluções, se sentindo cada vez mais vulnerável e sozinho para resolver. E aí tem um passo para ser dado. Eu tenho que parar com a postura de achar que o meu problema não tem solução e que nada vai poder interferir nele para resolver. Eu tenho que gerar uma abertura em mim para que algo possa interferir sim nele. Eu não vou defender o problema, eu não vou ficar falando dele, eu não vou ficar argumentando os argumentos que fazem ele parecer grande e intransponível. Eu não vou me criticar, ficar dizendo para mim que eu não tenho condições de lidar com essa situação. Eu não vou usar o meu passado como referência dos males que podem acontecer hoje. O que eu vou fazer então? A gente listou 4 tópicos que ajudam muito a gente nessa situação. Primeiro, me abrir para que o problema seja solucionado. Achar o lugar onde eu quero a solução. Achar na minha mente o lugar onde eu quero a solução. Achar o lugar onde você gera uma abertura é um trabalho que demora um pouco em geral, por falta de hábito, na verdade. Então, é provável que você vá precisar ficar com você um pouco. Não ouça isso que a gente está falando e descarte porque você não conseguiu fazer isso em 10 minutos. Você vai precisar de tempo. A gente está muito acostumado a defender problemas. Então, você vai ter que primeiro aceitar a ideia de mudar de posicionamento, de estratégia. Aí, outro tópico que a gente listou aqui na nossa listinha. Não joga fora as suas conquistas de lugares novos que você tá conquistando. Se você teve uma conversa com alguém, por exemplo, vislumbrou uma sensação de confiança ou um caminho de solução, não joga fora para grudar de novo na defesa do problema. Fica com esse novo, fica com o bom. Mantenha sua mente nesse lugar. Terceiro, não fique preso achando que as soluções vão vir do jeito que você imagina. A solução pode não ser do jeito que você esperava.
Porque essa abertura mental que a gente está propondo, ela vai gerar conversas novas com pessoas que talvez você não espere ter conversas. E você vai começar a ouvir coisas novas, se interessar por caminhos que te ajudam a solucionar o que precisa ser solucionado. Então relaxe em relação a formatos. Tudo pode ser muito diferente depois de uma decisão de abertura. Ah, mas eu não vejo a solução, eu não sei resolver. Claro que não. Toda essa situação foi gerada porque você não viu a solução. Então você vai precisar de ajuda. E ela vai vir na medida que você mantiver a sua mente no lugar onde qualquer ajuda é bem-vinda. Então, atores e atrizes, na hora do medo, recorra à abertura, à ajuda. Não grude no problema e no autocentramento. Não defenda seus problemas. Não dê corda para ficar falando consigo mesmo dentro da própria cabeça. Grude na ideia de solução e permita que ajudas sejam muito bem-vindas. Aí nisso, tudo que o diretor fala vem com cara de ajuda, tudo que o outro ator me dá vem com cara de ajuda, tudo que o texto traz vem com cara de ajuda. É a famosa frase do Meisner, tudo que você precisa está no outro, mas você vai ter que ter olhos para ver. E a gente não está só falando de um outro específico, mas sim de uma postura em relação à vida. Beleza. Bom, é uma pequena dica. Ouçam com atenção, não joguem fora essa ajuda. Sim. Há na nossa mente um lugar aonde a solução pode vir. Sim, e eu preciso gerar abertura para poder me conectar com esse lugar que deseja a solução, vinda de onde vier. Sim, é na abertura que a gente resolve as nossas questões e que a gente não perde contato com as nossas emoções e com a nossa sensibilidade. Que vão ser muito úteis em cena e fora dela. Beleza? Beijo, gente. Até mais. Com as atrizes...